Hoje é noite, como vocês já puderam perceber, de mais uma viagem fantástica até à magnífica ilha. Não vamos isolá-la, mas vamos até aos Açores. Isto porque o meu convidado, que vocês já estão a ver em casa, mas eu ainda não, ele vai carregar ali num botão como tínhamos previsto, portanto eu também vou poder ter o privilégio, tal como vocês em casa já estão a vê-lo, eu ainda não. Vamos só aqui aguardar uns instantes para... Ora, quase, ainda não, Presidente, está quase... Aí está, agora perfeito. Está. Perfeito. Acredito que não me esteja a ver, pois não? Sim, senhor. Está, pronto. Fantástico. É sinal que as coisas estão a funcionar. Muito bem. Então, para todos aqueles que já conhecem, não preciso adiantar mais nada, mas quem não conhece, hoje tenho o grato prazer de receber o Rui Muniz, presidente do Grupo Desportivo e Comercial, neste caso, dos Açores, e ele que tem uma função importante numa equipa extensa, que tem, entre outras responsabilidades, o Rally dos Açores, e que vamos falar, obviamente, sobre esse tema e também, porque não, sobre as novas energias. Mas para já, dou as boas-vindas, agradecer, Rui, obrigado pela oportunidade de voltarmos a tê-lo aqui. É com gosto que volto a ir até aos Açores, da qual tenho uma predileção muito especial. E depois de lhe dar as boas-vindas, pergunto-lhe para já, em relação a 2024, já estão quase a começar as coisas, gostava que me dissesse para já planos para este ano, o que é que, neste caso, pode acontecer diferente, recordando a reunião tida ontem entre os clubes que estão sobre a égide, obviamente nos Açores, e que têm a responsabilidade dos ralis. Ontem tiveram uma reunião importante e eu gostava de começar por perguntar, a nível de reunião, o que é que se decidiu sobre os ralis nos Açores. Bem-vindo. Olá, Gonçalo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um bom ano para todos e automobilístico também, obviamente. É sempre um prazer estar presente consigo, falar sobre, para menos no meu caso em concreto, é a minha paixão, que são os ralis. Perfeito. De facto, o Grupo Desportivo Comercial organiza essencialmente provas automobilísticas. Vamos, em 2024, organizar 3 provas. Já falámos, se calhar, um bocadinho mais sobre isso daqui a pouco. Sobre a reunião, pronto, a reunião que teve lugar ontem foi precisamente entre a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e os clubes, os 5 clubes que organizam provas pontuáveis para o Campeonato dos Açores de Ralis. Foi uma reunião que, enfim, na opinião dos clubes, e foi manifestada ontem, já devia ter acontecido há bastante tempo. Penso que ficou, para pôr a coisa assim de boa forma algo fácil, ficaram todos à espera de todos, se bem que consideramos os clubes novamente que devia ser a Federação, digamos, como promotora e organizadora do Campeonato dos Açores de Ralis, a tomar a iniciativa de chamar os clubes e discutir o futuro do Campeonato dos Açores, e isso devia ser feito ainda no ano passado, muito antes do campeonato terminar, até poder começar a trabalhar para 2024. Nós nos Açores temos uma realidade que é única no país, e eu diria que se calhar não deve haver muitas zonas no globo que têm exatamente as nossas condicionantes. Nós temos um campeonato que faz disputar ralis em 5 ilhas diferentes. Repete São Miguel, repete a terceira, e felizmente temos participantes espalhados também pelo arquipélago e, portanto, quando há um rally, têm que se deslocar eles próprios e as suas equipas, entende, essas viaturas, para fazerem a participação nessa prova. E, portanto, há esse transporte interilhas. No caso das pessoas é fácil, é através da Salteira Açores, há muitos voos todos os dias, e, portanto, pelo menos há alguns voos todos os dias, e isso é fácil. No caso do transporte marítimo, são utilizados navios de capotagem insular, portanto, não há ferries a fazerem o movimento interilhas. A única exceção, pelo menos viável, é entre o Faial e o Pico, mas não há ferries, conforme eu dizia, e, portanto, os carros têm que ser transportados juntamente com a carga convencional, contentores, etc. E isso nem sempre é fácil. Para além de ser muito oneroso, nem sempre é fácil, principalmente na perspectiva de que se procure conjugar as datas dos eventos com as datas dos transportes,
sabendo que as viaturas, muitas vezes para irem de uma ilha à outra, têm que fazer um transbordo a algures, as equipas têm que intervir nas viaturas para, enfim, fazer-lhes as revisões necessárias para poderem continuar a correr, muitas vezes mudar setups, e esse processo tudo não é fácil. Não é fácil para as equipas, também não é fácil para os organizadores, que no fundo ajudam, suportam, no nosso caso suportamos, o transporte marítimo interilhas, que é de facto um fato determinante, agravado pelo facto de muitas vezes, algumas vezes, para não dizer muitas, algumas vezes, as condições atmosféricas não permitirem a operação normal e muitas vezes também, algumas vezes, os próprios armadores têm dificuldades técnicas e os navios não podem ser usados, têm atrasos motivados por circunstâncias variadíssimas. Portanto, eu diria que o principal constrangimento que nós temos aqui nos Açores diz respeito precisamente ao facto de termos ralis em várias ilhas. É também a nossa maior riqueza, mas é um constrangimento. Termos que transportar as equipas, terem que se transportar de umas ilhas para as outras. É uma realidade, por exemplo, completamente diferente do que acontece no arquipélago da Madeira, em que as provas são disputadas apenas numa ilha, onde toda a gente pode ir dormir a casa ao fim do dia. E aqui, para além dessas deslocações, há a necessidade de alojar as pessoas, de alimentar as pessoas. Portanto, é um campeonato que se torna muito mais caro do que qualquer outro campeonato a nível E a Federação está a perceber, foi receptiva a essa especificidade? A Federação percebe, aliás, um dos elementos da direção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting vive no Pico, portanto já foi organizador de provas, ele também conhece perfeitamente quais são os constrangimentos pelos quais passam os clubes e os concorrentes. Portanto, e eu diria, até para deixar aqui logo de lado alguma questão que pudesse vir nesse sentido, os clubes estão todos interessados, como é óbvio, e o Grupo Esportivo Comercial em particular. Portanto, eu não sou porta-voz dos restantes, mas é o sentimento generalizado que estão todos interessados em ir ao encontro daqueles que são os anseios dos participantes. Os ralis não se fazem sem concorrentes, não é? Da mesma maneira que os concorrentes sem ralis ou sem organizadores não conseguem correr. Portanto, há aqui, obviamente, um conjunto de interesses que, em alguns casos, são antagónicos, que é natural, e, portanto, aquilo que é preciso encontrar a todo o momento é a melhor solução no sentido de tornar o campeonato interessante e execuível. E, portanto, este foi o sentimento com que a reunião correu ontem, foi o sentimento com que a reunião terminou, e, portanto, agora estão-se, digamos, a limar algumas arestas que vão existir no sentido de melhorarem o campeonato, sendo certo que os clubes vivem, como todos, aliás, dos seus patrocinadores, e em muitos casos, para não dizer todos, os patrocinadores são os municípios. E, portanto, os municípios têm também a necessidade e o interesse, e eu percebo, porque é válido e até faz todo o sentido, de terem eventos nos seus concelhos que não sejam todos no mesmo fim de semana. Portanto, há aqui várias questões que também nesse campo das datas, da agenda, têm que ser acauteladas, e até festas religiosas, a época baixa versus a época alta, a disponibilidade das pessoas que ajudam a organizar a prova, portanto, questões que são, em alguns casos, específicas de uma determinada ilha, e que implicam circunstâncias várias, nomeadamente na escolha das datas, que muitas vezes não são exatamente aquelas que as equipas gostavam que fossem, e até nem são aquelas que os clubes gostavam que fossem, mas são aquelas que é possível, até porque não nos podemos esquecer, Gonçalo, deixe-me só dizer isto, sim, que depois temos um inconveniente, vou dizer inconveniente, mas não é inconveniente, é um constrangimento, que é, há datas que nós não podemos utilizar porque se realizam provas do Campeonato de Portugal, ou se realizam provas do Campeonato da Madeira, e, portanto, no Campeonato de Portugal não há, definitivamente, não pode haver superposição. O Campeonato da Madeira isso já não é assim tão taxativo, eu vou dizer,
mas também agora vimos um bocado sofrer da circunstância de sermos os últimos a estabelecer e a definir o calendário, e, portanto, vamos ficar com as datas que estão livres. No caso do Campeonato de Portugal, obviamente tem precedência e, portanto, isso aconteceria sempre. Portanto, em muitos casos, as soluções que eram possíveis de implementar não o são porque coincidem, por exemplo, com provas do CPF e, portanto, não é possível mudar as datas. Portanto, eu questionava só se houve algum pedido de ajuda para com a própria Federação de abertura, também a nível de apoio para a especificidade dos Açores. E esta é a última pergunta, porque percebo que a concórdia reinou nesta reunião. Portanto, quando fala em apoio, refere-se a tipo de apoio financeiro? Apoio financeiro? Por exemplo, ou ajudar nos custos, contenção de custos, não ajuda. Isso não acontece. Portanto, o que a FPAC, de facto, eu diria que o apoio que a FPAC dá, que a Federação dá neste caso, é no sentido de flexibilizar a organização do campeonato e a forma como as provas se inserem nesse mesmo campeonato, vindo, e aí penso que todos concordarão, vindo os clubes, vindo os pilotos, pronto, e depois fazendo as alterações à regulamentação, nomeadamente à regulamentação, que vão ao encontro daqueles que são os anseios, nos casos em que isso é possível, nem sempre é possível, também entendemos isso, mas não há nenhum apoio financeiro. Não, algum tipo de ajuda que tivesse sido pedida em reforço nesta reunião. Mas pronto, já podemos perceber que as coisas... Digamos que o apoio que a FPAC pode dar é no sentido de estar consciente, e eu penso que de alguma forma está, para a realidade do Campeonato dos Açores, as suas especificidades e aquilo que se tem que fazer no sentido de o tornar mais interessante, mais apelativo, não só para as equipas, mas também para os patrocinadores. Portanto, esse é o apoio que a FPAC nos pode efetivamente dar e que penso que, à sua maneira, tenta de alguma forma fazer com que isso aconteça, com base nestes constrangimentos que eu já referi. Claro, muito bem. Então a reunião percebi que foi para bem dos ralis nos Açores e tenho a certeza que o futuro ainda pertence de facto e vamos ter ralis nos Açores. A propósito de ralis, e começávamos por aí, das três provas ou das três competições que organiza, neste caso o grupo, perguntava-lhe em relação a este ano de 2024, já está anunciado o Rally dos Açores, pergunto-lhe o que é que se pode esperar a nível de ralis e desta prova em específico neste ano de 2024, organizado pelo seu clube, não é? O grupo desportivo comercial. Nós em 2024 vamos organizar 3 eventos. Eu costumo dizer que são eventos, não são apenas provas, porque os ralis hoje em dia, sejam de que tipo forem, vão muito além do âmbito desportivo e daquilo que se passa na estrada, e portanto há todo um conjunto de outras atividades e de um marketing que acompanha e em alguns casos até determina a prova, que nós temos que acautelar. Portanto, vamos realizar 3 eventos, de facto. Vamos começar no final do mês de abril, 26 a 28 de abril, com o Açores Eco Rally, que este ano, pela primeira vez, é pontuável para Bridgestone FIA Eco Rally Cup, portanto é a taça do mundo para veículos elétricos. É uma prova de regularidade que vai ser disputada na Ilha de São Miguel em 3 dias e que vai trazer até nós, porque já existe, enfim, um conjunto de manifestações de interesse nesse sentido, os melhores pilotos que disputam a taça FIA, nomeadamente o campeão do mundo, e portanto aquilo que se perspectiva é ter um excelente rally, utilizando as fantásticas paisagens que os Açores, e em particular a Ilha de São Miguel, têm para oferecer, ainda por cima um arquipélago que tem uma certificação de destino sustentável, e portanto faz todo o sentido haver essa conjugação entre os veículos movidos a energia elétrica, as energias alternativas, que já não são alternativas, porque já são uma realidade, eu diria, a percorrer as nossas paisagens verdes. Portanto, vamos ter um evento que eu penso que vai ser muito interessante de participar e de seguir, e estamos, digamos, a ultimar os detalhes para essa prova. Depois, no final de junho, vamos ter o Alemar Rally, que é pontuável para o Campeonato dos Açores de Rallys e para o Troféu de Rallys Terra dos Açores. Digamos, costumava ser a última prova de terra, se bem que este ano não vai ser, porque o Açores Rally
é no final do mês no início do mês de novembro. É uma prova que normalmente decide o troféu. Este ano isso não vai acontecer. É um rally que também já tem uma enorme tradição no panorama automobilístico regional e que traz sempre grande espetáculo aqui à Ilha de São Miguel, e portanto é isso que nós perspectivamos que volte a acontecer. E depois, no final do ano, a prova que vai encerrar o Campeonato dos Açores, que vai encerrar o Troféu de Rallys de Terra dos Açores e que vai encerrar o Tour European Rally, o TER, é o Açores Rally, que por várias circunstâncias nós alteramos a data para o início do mês de novembro, portanto ali na altura do verão de São Martinho, que é tradicionalmente uma época de bom tempo aqui nos Açores, e portanto também contamos com isso, para fazer algo diferente do que vinha a ser hábito. O Açores Rally costumava abrir os campeonatos, o Campeonato dos Açores, o Campeonato da Europa, o TER não, porque quem abre é a Espanha, com a Sierra Morena, mas até o CPR, portanto era normalmente logo no início da temporada, portanto era a festa de início, digamos assim. Agora vamos fazer a festa de final, vamos fazer a festa de encerramento, a festa de consagração. O que nós esperamos, obviamente, é que os títulos não estejam definidos até essa prova, e a competitividade dos campeonatos, isso tem acontecido consecutivamente, e portanto os campeonatos são decididos no final, portanto na última prova, e muitas vezes os rallies são decididos na última especial, que é obviamente também muito interessante no que diz respeito ao espetáculo. Alguma surpresa que estejam a preparar, com nomes como o Love do ano passado? Ainda é muito cedo para isso. Sim, nós temos a consciência, pronto, o rally já estava, digamos, inicialmente previsto para o início do ano e, portanto, ele está praticamente pronto, eu diria. Obviamente que agora temos mais tempo para preparar a prova, e é de facto cedo para falar em nomes, mas posso dizer, Gonçalo, que já começaram a chover manifestações de interesse, não é? De nomes sonantes. Agora, sabemos também que é difícil suplantarmos o pódio que tivemos em 2023. Eu acho que é inédito numa prova nacional termos 3 campeões do mundo, obviamente de categorias diferentes, o piloto mais titulado da história dos rallies, eventualmente o melhor piloto de sempre dos rallies a nível mundial, e ele demonstrou aqui porque é que é essa pessoa, o rally não ficou nada a dever em termos de interesse, em termos de espetacularidade e, na minha opinião, também em termos organizativos, às provas que foram realizadas em anos anteriores, inseridas em outros campeonatos, alguns com maior visibilidade, e, portanto, foi um rally que, e ainda recentemente falava com várias pessoas sobre esse facto, que têm como inesquecível o facto de terem estado entre nós os pilotos que estiveram, principalmente o Sebastián Loeb. Vamos aguardar. E tudo o que ele, de facto, fez durante a prova, ele e os outros concorrentes. O Andreas Mikkelsen teve uma prestação, de facto, fantástica, que só valorizou a vitória do Sebastián Loeb. Os espectadores acompanharam a prova com o mesmo interesse do que em anos anteriores. Tudo foi feito com o mesmo esmero e, portanto, com a mesma qualidade. Eu diria, até porque já falei com vários dos outros organizadores do TER, do Tour European Rally, e estabelecemos o standard das provas do TER em 2023, algo que todos os outros depois tentaram, digamos, de alguma forma, não vou dizer imitar, mas aproveitar nas partes que são de facto interessantes. E eu estive presente em várias provas do TER e pude, de facto, observar in loco a qualidade dessas provas, também o interesse que despertam, e volto a dizer, esta série internacional, não é um campeonato, é uma série, é de facto muito interessante porque reúne um conjunto de provas que são de facto sui generis,
e aqui no caso dos Açores também. Portanto, as grandes novidades neste momento é o facto ainda é muito cedo de irmos encerrar a época e, portanto, de irmos fazer eventos, claro, digamos, de suporte ao rally, que precisamente vão destacar esse encerramento, sendo certo que aquilo que vamos fazer no resto é aquilo que temos feito nos últimos anos. E bem. E bem, obrigado, também sou dessa opinião, mas juiz em causa própria. Tinha apenas mais duas questões para terminarmos este apontamento, a qual agradeço mais uma vez a disponibilidade do Rui. Uma delas tem a ver precisamente, já que este ano 2024 não vamos ter, mais uma vez, infelizmente, na minha opinião, e de muita gente que naturalmente sabe aquilo que existe nos Açores a nível de rallies, pergunto-lhe se será a sua convicção de que 2025 possa então ser o ano de regressar ao Campeonato de Portugal de Rallys e a outro tipo de voos, o seu Azores Rally. Perguntava-lhe a sua opinião pessoal, obviamente, porque tudo o resto... Gonçalo, já muito se disse e escreveu relativamente ao facto do Azores Rally não integrar o Campeonato de Portugal de Rallys. Já se escreveu relativamente ao ano de 2021, já se escreveu relativamente ao ano de 2023 e já se escreveu relativamente ao ano de 2024. Portanto, eu escuso-me aqui de repetir aquilo que já disse em várias ocasiões relativamente a esse particular. Apenas para dizer o seguinte relativamente a 2025. E isso eu não posso deixar de dizer como é óbvio. Eu não sei, nem faço ideia. Porque a garantia que nós tínhamos é que este ano íamos estar. E, portanto, até a própria palavra dada não foi honrada e, portanto, eu não faço ideia do que é que vai acontecer para 2025. Ok. Agora, o que é certo é que, enquanto não é por vós, vocês estão preparados. Eu não vir, enquanto eu não vir o preto no branco, eu não vou nunca saber se está ou não está, efetivamente, se essa possibilidade existe ou não, de facto. Agora, eu vou também, essa parte, acho que sim, que vou repetir aquilo que já disse várias vezes, é que o Azores Rally, por direito próprio, devia estar no Campeonato de Portugal. Eu volto a dizer que considero os meus colegas e, portanto, considero o Grupo Esportivo Comercial que as melhores provas do país têm que integrar o Campeonato Nacional e parece-me que é menos positivo para o campeonato, vou dizer assim, que o Azores Rally não integre esse campeonato. E, portanto, espero que no futuro que as coisas se alterem e que possamos voltar a ter uma prova no campeonato, uma prova do Campeonato de Portugal nos Açores, até porque os argumentos que têm sido mais ou menos utilizados, quer dizer, se nós formos todos os anos utilizar os mesmos argumentos, as coisas nunca vão mudar. E parece-me que isso não é de tudo positivo e, portanto, arranjam sempre algumas desculpas para justificar o que eu acho que, no fundo, acaba de alguma forma por ser injustificável. A minha expectativa e aquilo que eu desejo fortemente, aliás, disse-o, ainda havia Campeonato de Portugal e ainda havia a ERC, disse-o aos responsáveis da Federação e aos responsáveis da Associação de Pilotos, é que tinha todo o interesse, vontade, fazia, aliás, questão que o Campeonato de Portugal viesse aos Açores, mesmo com a ERC. E, portanto, a nossa opinião relativamente a isso não mudou. Nós conseguimos, o ano passado, montar uma prova que pronto, digamos que não ficou de ver nada à eventualidade de termos tido os pilotos portugueses presentes, mas acho que se tivessem, só ganhavam todos. Nós tivemos uma prova que, em termos mediáticos, por, eu diria, todas as outras que efetivamente integraram o Campeonato de Portugal e, portanto, perfeito. Acho que essa visibilidade perfeitamente respondido. Perdeu-se para o campeonato. Muito bem, última pergunta, tem a ver já com uma curiosidade minha e a nível pessoal. Sei que se aproximam as eleições a nível do grupo e eu vinha-lhe perguntar se já tomou a sua decisão de continuidade, o que é que está a pensar fazer para, na altura das eleições em março, segundo aquilo que eu percebi, no grupo, se vamos poder continuar a contar consigo como candidato ou como é que estamos a nível de escolhas pessoais? Gonçalo, estava à espera exatamente dessa pergunta também. Portanto, para lhe dizer o seguinte, estatutariamente há uma Assembleia Geral Ordinária do clube
que é realizada até ao final de março, de 3 em 3 anos, para eleger os órgãos sociais para o triênio seguinte. Portanto, o triênio, neste caso, 24-26. E, portanto, o que estamos a preparar já o encerramento do exercício anterior para podermos dar andamento ao processo eleitoral, vamos chamar assim. Primeiro da aprovação das contas e processo eleitoral. Claro. O nosso projeto, que começou em 2019, previa 3 mandatos. E, portanto, esse próximo era o último, até porque estatutariamente nós, quando promovemos uma alteração dos estatutos, impusemos uma regra que não é possível fazer mais do que 3 mandatos consecutivos. E, portanto, tínhamos essa noção que as coisas têm que sofrer mudanças, até porque elas são positivas, na minha opinião, e o nosso plano era esse. Neste momento, vamos equacionar. Neste momento não está ainda nada, eu diria, fechado. Ainda estamos a braços com o encerramento do exercício anterior e já com a preparação deste ano desportivo, claro. que não para, como é óbvio, independentemente de quem forem os órgãos sociais a partir do dia de abril, lá quando é que for, independentemente disso, as coisas não param, e, portanto, continuam a seguir, os planos estão a correr, as coisas estão a funcionar todas. Pronto, já se fala de outros candidatos aos órgãos sociais do clube, e, portanto, nós estamos, para já, concentrados ainda num aspecto que é diferente, que é encerrar 2023, e acabar de preparar 2024, e depois, quando chegar à altura certa, então vamos pensar a sério no assunto e dar nota daquela que é a nossa intenção relativamente ao futuro do Grupo Desportivo Comercial, sendo certo que fazer mais um mandato, esse será mesmo o último, não só porque estatutariamente é o que está previsto, mas também porque é a nossa convicção que esse é o prazo que nós podemos emprestar a nossa colaboração aos ralis nos Açores em geral, e muito particularmente, e como é óbvio, aos ralis na Ilha de São Miguel, através do Grupo Desportivo Comercial. Muito bem, então vamos aguardar essa reflexão do seu grupo, da sua equipa. Naturalmente, não note cansaço, porque às vezes poderíamos chegar aqui a um ponto em que dizer, olha, estou cansado disto tudo, quero aproveitar outras situações, mas não. Fico contente de perceber que essa situação de cansaço não se coloca. Vamos ficar à espera da decisão de concorrer ou não. Isso é estatutariamente, como dizem muito bem, pode fazê-lo. Agora vamos aguardar a decisão sua e da sua equipa, porque não corre sozinho, tem que ter uma equipa. Sim, exatamente. Aliás, gostava precisamente de destacar esse facto. Muitas vezes têm sido vistas tentativas de personificação de algumas situações, de visão da equipa, mas o que é certo é que desde o primeiro dia os elementos da direção têm-se mantido coesos, não estão, obviamente, como não seria, aliás, até salutar, esperar que estivessem todos sempre de acordo, não é o caso, mas todas as decisões são tomadas no âmbito da direção. E, portanto, sem dúvida que era impossível conseguir fazer o que quer que seja se não fosse os outros 7 elementos que comigo trabalham, eu diria, numa base quase diária, para que as coisas aconteçam. O Grupo Desportivo Comercial é um clube, uma associação sem fins lucrativos exclusivamente amadora, tem um funcionário, a tempo inteiro, neste caso uma funcionária, que é a nossa secretária administrativa, que depois acumula durante as provas o cargo de secretária da prova, mas tem uma funcionária a tempo inteiro, todos os outros são amadores. E, portanto, fazemos provas que não ficam de ver a ninguém e que dão muito trabalho, numa realidade que, apesar de tudo, é arquipelágica e tem alguns constrangimentos que eu já referi, e que, portanto, nos trazem desafios que outras provas não têm. E nós temos que os ultrapassar. E isso só se consegue com uma equipa fantástica, que eu tive a felicidade de conseguir motivar que viessem trabalhar comigo. E uma coisa é certa, a decisão não é apenas de Luís, é de todos, sobre o que é que vamos fazer no futuro. Muito bem. Presidente, para já, os parabéns de tudo o que têm feito até agora e de estarem já preparados para 2024 para ser mais uma temporada de sucesso, tenho a certeza, nos Ralis dos Açores. Fico contente com as notícias que me dá
e vamos ficar à espera do desenvolvimento deste ano e desejar para todos os efeitos, qualquer que seja a sua decisão, seja ponderada e que seja uma decisão da qual vá de acordo também com as expectativas dos sócios do grupo. E da minha parte mando-lhe um abraço e dizer que vamos com certeza durante o ano voltar a falar, mas para já o objetivo está cumprido, desejo-lhes parabéns e uma felicidade de ter este ano, 2024, mais uma época de sucesso, como tem sido até agora. Gonçalo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa disponibilidade, como é óbvio, é total para o 16 Válvulas e para o Gonçalo Cabral, e no fundo, sempre que for conveniente, nós virmos falar sobre a nossa atividade e os nossos eventos, temos muito gosto nisso, e aquilo que desejo também a todos os muitos seguidores, os seus seguidores, é um ano cheio de provas, cheio de espetáculo desportivo, que é isso que todos queremos. O mesmo eu desejo assim. Venham até os Açores. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Até breve, obrigado.